Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos no culto para ouvirmos uma porção da palavra do Senhor, nosso Deus. Tenho dito aos irmãos, que a nossa mensagem tem sido breve, para que os irmãos tenham condição de ouvir aí rapidamente no WhatsApp. E tenho sentido falta de poder pregar realmente todo o tempo, com interação dos irmãos. Não sou muito fã dessas pregações onde falo só olhando aqui para o meu celular. Mas por enquanto é o que dá, então nós vamos continuar fazendo isso, tá bom? Lembrando os irmãos que nós tivemos uma reunião com a liderança antes da palavra e entendemos que o nosso culto está suspenso até o final de abril, tá bom? Então até dia 27 de abril, acho que é segunda-feira, nós vamos nos reunir de novo como liderança e aí nós teremos uma nova palavra para os irmãos. Por enquanto nós estamos obedecendo o que o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo tem regido, com essa quarentena, esse distanciamento social. Vamos à palavra? Eu quero ler com vocês dois textos hoje, na verdade são dois versículos no começo, dois versículos no fim, tá? Em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, e depois Mateus 7, 28 e 29. São os dois primeiros versos do Sermão do Monte e depois os dois últimos versos do Sermão do Monte. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo. Final do Sermão do Monte, Mateus 7, 28 e 29 diz: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que nessa noite, mais uma vez, o Senhor traga ao nosso coração as verdades que o Senhor tem para ensinar a cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu estou, durante essa quarentena, voltei a ler os evangelhos. Estou lendo Mateus, primeiro evangelho, estou lendo Mateus. Queria desafiar você também a escolher um evangelho aí e também começar a fazer essa leitura. Bom, nesse momento do evangelho, Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte. É um sermão muito conhecido. Ele ensina várias coisas. Por exemplo, ele começa o capítulo 5 pelas bem-aventuranças. Depois ele vai fazer uma releitura das leis. Ele tem ensinamentos, muitos ensinamentos práticos para aqueles que estavam ali observando o seu ensino. Mas o que eu queria pontuar para você não são todos os ensinos que ele faz aqui, mas a manifestação de como as pessoas viam o seu ensino. É interessante que mostra no capítulo 5, verso 1 e 2 que nós lemos, que ele fez ali um movimento de se assentar para ensinar. Os seus discípulos chegaram e ele começa a ensinar os seus discípulos. No entanto, parece que as pessoas se aproximam e aí esse pequeno grupo ele aumenta e lá no final do capítulo 7, Jesus não está ensinando só os seus discípulos, agora ele está ensinando as multidões. E dentro desse ensinamento que Jesus faz, esses vários ensinamentos de Jesus, eu queria notar com vocês aqui uma coisa tão importante que o texto deixa muito claro. Jesus ensinava diferente dos líderes religiosos daquele tempo. Por que Jesus ensinava diferente dos líderes religiosos? O que eles colocam aqui é que ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Então nós podemos perceber que as pessoas ouviam Jesus, entendiam que ele não falava nada da boca para fora, não era um ensinamento de vazio, não era coisas religiosas, ou simplesmente ações humanas que Jesus estava ali ensinando. Ele tinha a autoridade. E é interessante porque
Quando Jesus vai conversar com os discípulos, lá no último texto de Mateus, ele vai falar sobre a grande comissão, aí ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando Jesus termina o livro de Mateus, ele faz questão de pontuar novamente a autoridade que ele tinha para ensinar as Escrituras. O que eu quero dizer com esse texto aqui nessa noite? Eu queria que você pensasse o seguinte: você deve estar ouvindo muitas vozes, né, durante esse tempo aí do distanciamento social. A gente fica vendo jornal, a gente fica vendo no YouTube. Eu gosto, pelo menos eu gosto muito de entrar no YouTube e ver alguns canais, algumas lives de governador, do lado aqui do estado. Ouço também as lives que fazem o presidente, a turma da saúde. A gente fica ouvindo tantas vozes, né? E vocês sabem que o Brasil está num momento de crise política, onde alguns governadores querem um tipo de situação, o presidente quer um outro tipo de situação. Parece que os deputados estão aproveitaram aí para levantar a asa contra o presidente da República, né? E o Senado também parece que está meio nessa onda. Irmãos, isso é muito natural, né? A briga pelo poder. E aí as vozes ficam distorcidas e entram nas nossas casas, e às vezes entram dentro do nosso coração, e a gente não sabe o que fazer. Sai para a rua, fica em casa, quem está certo, quem se distancia totalmente, quem se distancia só parcialmente. Aí você fica preocupado em ficar dentro de casa e perder o seu emprego, e aí você fica com razões inúmeras para ficar ansioso e para ficar triste até com a situação que nós estamos vivendo. Isso é natural, é humano, mas eu queria convidar você nessa noite a se lembrar de quem tem uma voz de autoridade sobre a sua vida. A voz de autoridade sobre a sua vida não vem das ruas, não vem do governo, não vem de nenhum outro lugar a não ser do seu Deus. É o Senhor Jesus que tem autoridade sobre a sua vida. É a palavra dele que vale sobre você. Então, independente de que ação política venha acontecer, independente das situações precárias que talvez a gente tenha que viver, eu quero dizer que nós que servimos ao Senhor Jesus precisamos colocar a nossa confiança exclusivamente nele. Ele é alguém que estava ensinando diferente dos demais, porque ele fala com autoridade. Ele está no céu, assentado no trono, e ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a sua vida, ele tem autoridade sobre a minha vida, ele conhece todos os seus dias, ele conhece todos os meus dias, todos eles foram escritos no livro da vida, nenhum deles, em nenhum momento, Deus deixou de fazer o que ele quer fazer em mim e em você. Então, escute o Senhor Jesus, que tem autoridade para falar. Ele tem autoridade para agir na tua vida, na minha, na nossa igreja. Ele tem autoridade para agir na nossa história. E eu queria que você, mesmo ouvindo muitas vezes essas palavras que vêm de fora, que você conseguisse se ligar à palavra de Deus. Por isso, como pastor, mais uma vez eu reforço o meu convite para você. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Pare em algum momento para você ouvir mensagens da palavra de Deus. Para que aquilo que vai encher o seu coração não seja algo que venha com temor dos que estão fora, mas seja algo que venha com o poder do Deus que você conhece. Ouça o Senhor. Faça uso para ler bons livros, como livros evangélicos. Faça uso para ler a palavra, faça uso do tempo para você buscar o Senhor, faça uso para você ligar para o irmão e orar com ele, faça uso do tempo para que você possa se alimentar com fé. A fé que você tem, que você possa partilhar com outro, talvez um irmão possa partilhar alguma coisa com você, mas acima de tudo, meus irmãos, creia que nós servimos a um Cristo
que ensina com autoridade. E ele tem muita coisa para ensinar nas Escrituras. Ele quer usar esse tempo para transformar alguma coisa no seu coração. Com certeza Deus nos colocou dentro das nossas casas para falar conosco, para nos livrar de algo mal, para nos abençoar, para nos edificar, para também nos provar. Mas em tudo isso que Ele está fazendo nesse tempo, é porque Ele tem autoridade para fazer. Então confie no Senhor. Eu quero que você ore a Deus nessa noite, dizendo a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor é quem tem autoridade sobre a minha vida. Me ajuda a te ouvir, a ouvir o que o Senhor tem para falar. No meio de todas as vozes, que a voz de Cristo seja aquela que fala mais alto ao teu coração. Amém? Quero orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é boa, a tua palavra é graciosa, a tua palavra é cheia de misericórdia. E nessa noite nós vimos aqui nesse texto, tão brevemente, do Sermão do Monte, que as multidões se alegravam porque o Senhor ensina com autoridade. Nós também nos alegramos porque o Senhor nos ensina com autoridade. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, daqueles que vão chegar ao conhecimento dessa palavra, para que a última palavra no nosso coração seja tua, com a autoridade do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana diante do Senhor. Obrigado, um abraço.